Olá, pessoal. Estamos aqui novamente ao vivo na Bienal do Livro com o presidente da FEB, Jorge Godinho, transmitindo para você tudo o que está acontecendo conforme combinamos. Sim, hoje é o primeiro dia da Bienal. E nessa entrevista muito especial, porque é um bate-papo muito gostoso, e a gente vem aqui contando algumas coisas. Como vai, Jorge Godinho? Tudo bem? Tudo bem, melhor agora com a oportunidade que você nos concede. Muito obrigado pela sua presença. Nós estamos aqui com o nosso estúdio do Seja Barra para a gente conversar sobre um pouco a atualidade, sobre o que acontece, qual a importância da divulgação da doutrina espírita nesse momento tão conturbado e dentro da Bienal. Qual é a visão da FEB nesse momento, né, que a gente sabe que passa uma transição tão grande por todo o país, principalmente, né, pelo mundo, mas o nosso país, e a visão da doutrina espírita, qual a importância da FEB agora, nesse momento aqui? Bem, a FEB como instituição, ela tem um compromisso. O compromisso da FEB é justamente de estudar, de divulgar, mas sobretudo de vivenciar esta mensagem cristã que a doutrina espírita ela resgata nos dias de hoje, trazendo o Evangelho redivivo. E a FEB é detentora de um patrimônio imortal que pertence à humanidade. Daí o nosso cuidado de oferecer esse patrimônio em todas as oportunidades que nós temos. A Bienal é uma delas, onde nós expomos as obras que a FEB possui para que elas possam ser vistas, olhadas, folheadas e até, eu não diria compradas, porque nós não vendemos livro. A Federação Espírita Brasileira, ela oferece uma mensagem. O veículo é o livro, que naturalmente tem um custo, e daí ele tem um preço. Porque se assim não for, nós não conseguiríamos colocar estas obras à disposição. Mas é uma mensagem. Esta mensagem é do Evangelho. Como você bem falou, nesses dias de hoje, nunca se precisou tanto desta mensagem como agora. Daí nós verificarmos que é um momento oportuno dela colocar estas obras à disposição de todos. Exatamente. Esse cenário, né, tão conturbado que a gente está vivendo, qual o papel do trabalhador espírita nesse momento dentro da casa espírita? A vida ela é feita de escolhas. Para que se faça uma boa escolha, é necessário perceber, sentir e, ao mesmo tempo, poder deliberar. Nestes três aspectos, a percepção, é importante que nós compreendamos o contexto que nós estamos. Como espíritas, o trabalhador espírita ele precisa entender o momento que nós estamos vivendo, para que ele aproveite o momento, porque é um momento ímpar na própria evolução da humanidade, como também para nós, espíritos que estamos encarnados neste momento. Se somos considerados trabalhadores da última hora, é porque esta hora acaba, é a última. Exatamente. E onde é que nós estamos nesta hora? No início, no meio ou no fim? Ou ela já acabou? Então é um momento que nós devemos refletir, independente do tempo que nós estejamos neste período de uma hora, porque depois dela virá a próxima hora, que não é mais de provas e expiações. Uma prova é uma época de regeneração. E assim sendo, como espíritos imortais que somos, e sabedores de que teremos outras oportunidades, seja em qualquer casa do Pai, se hoje nós plantarmos provas e expiações, provavelmente quando retornarmos à verdadeira vida, na análise da próxima encarnação, nós vamos para onde? Para provas e expiações. Mas a última hora de provas e expiações já acabou. Então, o trabalhador espírita, no meu entendimento, deve pensar neste contexto para que ele plante regeneração, para que ele testemunhe o conhecimento que ele já é detentor,
para que possa, já desde agora, preparar a próxima reencarnação para um mundo de regeneração. Então, o papel do trabalhador espírita, no meu entendimento, é, nesse contexto, analisar isto, sentir isto, para poder deliberar. E na hora da deliberação, ele fazer uma boa escolha. E a única escolha que nós devemos fazer é caminhar com Cristo. Com certeza. Jorge, na sua opinião, quais os maiores desafios da FEB, daqueles que promovem a divulgação do Espiritismo na atualidade? O maior desafio da FEB é colocar à disposição daqueles que fazem a divulgação o seu patrimônio. Que nós dizemos o seu patrimônio como instituição, mas é um patrimônio da humanidade. É colocar os livros à disposição, para que aqueles que fazem a divulgação possam conhecê-los. Porque o livro espírita, além de esclarecer, ele é um patrimônio que nós temos, que é um celeiro de luz em nossas vidas. Então, quem os conhece tem grande possibilidade de fazer uma divulgação com segurança, com uma base doutrinária, lógica, com uma fé raciocinada, para poder levar esse celeiro a toda a humanidade. Perfeito. Quais as expectativas da Bienal neste ano para a FEB? Olha, é um ano diferente dos demais, porque todo o comentário, desde a sua abertura, é um ano em que, comparado com os demais, houve um decréscimo de 20% na venda dos livros. É um ano atípico. Mas isto não desconsidera o que o livro faz. Não só o livro espírita, mas como todo livro. Porque o livro é história. O livro ele possibilita ao leitor viajar. Cada um fazendo a sua viagem, naturalmente. Ao ler um cenário, nós nos desligamos daquilo que é a consciência que está em volta de nós, para voltarmos ou irmos ao futuro, ou até estar no presente, diferente daquele que é o local onde nós estamos lendo. Porque o livro nos conduz a estes cenários, nos conduz a reflexões, nos conduz até mudanças e posturas de comportamento ao longo da vida. Então, é um momento muito importante, onde sente-se dificuldade em divulgar essas obras pelo contexto que nós estamos vivendo, o contexto econômico, mas essa diminuição não representa eu diria assim, um avanço neste sentido que nós estamos dizendo da mensagem que o livro leva. Então, tudo passa. Né? Isso vai passar e, naturalmente, chegaremos a um avanço de um acréscimo cada vez mais do acesso à leitura, principalmente para o povo brasileiro. Com certeza. Como você acha que a Casa Máter do Espiritismo pode auxiliar diante da divulgação dos conteúdos duvidosos que a gente vê por aí, ditos como doutrinários, e que, na verdade, a gente sabe que são conteúdos tão confusos, que especialmente são jogados aí pela internet, e a gente vê que não tem base, né? Que não se sustentam. Como é que a Casa Máter, nossa FEB, vê isso e como esclarecer, né, as pessoas sobre o conteúdo? Eu não diria nem a Casa Máter, porque ela tem como referência o Cristo. E lembrando o Cristo, ele diz que no cristianismo encontram-se todas as verdades. Os equívocos, os erros que ali se encontram, fica por responsabilidade dos homens. Então, na realidade, a FEB, ela traz estas verdades no momento que o seu patrimônio, ele é, na sua maioria, baseado, feito pelas mãos abençoadas das mediunidades que nós temos e que deram este direito autoral à FEB. Então, estas verdades, que é o cristianismo redivivo, elas estão ali já expostas. Esses equívocos, esses erros, as opiniões, os personalismos, fica por conta de nós, espíritos imperfeitos que ainda somos. Então, nós da FEB estamos muito tranquilos, porque isso não nos afeta, porque isso não está no conteúdo doutrinário das suas obras. Está, sim, nas interpretações
e nos atavismos que todos nós trazemos, e que no momento que talvez interpretemos, levando em consideração pessoais ou outros, nós aí deturpamos a mensagem e a partir daí criamos aquilo que nós chamamos de movimento espírita, que tem os seus equívocos naqueles que interpretam desta forma. Porque o movimento espírita organizado, ele procura, primeiro ponto, ser fiel à mensagem cristã, né? Ser fiel à doutrina, ser fiel a Kardec. Quando assim dizemos, estamos também sendo fiéis ao Cristo, porque é Ele que traz a mensagem cristã aos dias de hoje para o nosso melhor entendimento. Você acredita que as pessoas compreendem a diferença entre religião, né, e religiosidade? Porque a gente vê tantos espíritas que falam, ai, graças a Deus que eu sou espírita, eu penso diferente porque eu sou espírita. Como se ser espírita fosse algo realmente fenomenal, né? E, na verdade, a pessoa não tem religiosidade, ela carrega simplesmente uma bandeira. Qual é a sua visão disso? Olha, veja bem, quem conhece estas verdades fica com um compromisso. O compromisso é de vivenciá-las. É por isso que a mensagem cristã, ela tem que ser conhecida, tem que ser refletida, sentida, mas sobretudo vivida. Se ficarmos apenas na retórica, no conhecimento, isso não vale nada. Porque para sair do conhecimento à vivência, nós temos que passar pela reflexão e pelo sentimento, até chegar a vivenciar essa mensagem. Ser espírita e dizer assim, é algo fenomenal, eu concordo que é fenomenal. Porque eu tenho falado, numa comparação para o nosso entendimento nos dias de hoje, que o maior inventor das redes sociais não foi o criador do Facebook, com todo respeito a ele. Foi Kardec. Porque naquele momento o seu trabalho foi um trabalho onde ele ouviu aqueles que nos antecederam ao plano espiritual. Fizeram essa viagem, que todos nós faremos, e voltaram para nos contar. Dizendo assim, não é verdade? Contaram para nos voltar, dizendo, olha, não vale a pena o suicídio. Eu fui suicida, eu sofri muito. Não vale a pena deixar de fazer o bem. Deixar de fazer o bem é fazer o mal e nós nos responsabilizamos por tudo aquilo que nós fazemos. E assim cada um veio contando estes fatos e o seu grande trabalho foi justamente catalogar tudo isto, verificar pelo próprio princípio que ele usou da universalidade do ensino e daí retirar as verdades que hoje estão todas nestas obras básicas que eu vejo como sendo um bloco monolítico que é inquebrável. E que a partir daí todos nós, com as obras que se dizem complementares ou subsidiárias, eu não gosto de usar muito esse termo, pelo seguinte, porque a doutrina espírita ela não precisa de complemento. A mensagem do Cristo não precisa ser subsidiada. Eu prefiro usar decodificar. Ou seja, estes princípios exarados nestas obras, serem eles melhor entendidos para nós pelas mensagens que vêm do alto, esclarecendo-os, como, por exemplo, a vida no mundo espiritual. Nós encontramos nas obras básicas aquela síntese que nos fala, mas nós encontramos nas obras de André Luiz, pela psicografia abençoada do Chico, um desdobramento que nos explica, como nenhuma outra religião, aquilo que realmente é o plano espiritual. Com transparência. Não, isso não é privilégio. É porque quem fez a viagem voltou e nos contou. É como se eu fizesse uma viagem agora para um lugar que você não conhece e viesse e dissesse, olha, assim, a viagem lá é assim, tem praias maravilhosas, tem restaurantes assim, assado, etc. E você, quando fosse fazer a viagem, iria preparada. Se fosse muito caro o restaurante, você ia levar mais dinheiro. Se fosse barato, você ia muito tranquila. As praias, olha, é assim, assado. Então você, quando fizer essa viagem, iria preparada e poderia constatar exatamente aquilo. A única religião que fala com toda a transparência é a doutrina espírita, não é por privilégio. É porque foram eles mesmos, os espíritos, que vieram nos contar. E sem transparência. Tem céu, tem inferno, tem purgatório. Eles vieram dizer, né, que nada daquilo que nos dizem sobre isso é verdade, mas que isso existe dentro de nós.
dependendo dos nossos comportamentos. E a questão da religião e religiosidade, nós precisamos entender porque o Cristo, ele foi tão grande que não coube na contagem de tempo da humanidade. A humanidade assim, é antes e depois dele. E ele nos fala a respeito deste aspecto, trazendo-nos uma renovação muito grande para todos nós. E comprovou esta vida, depois, quando ele aparece várias vezes. Mas ele não deixou nenhuma religião. Apesar de algumas religiões dizerem que era o criador delas, em detrimento das outras. A única religião que ele deixou foi a religiosidade. Foi a criatura ligar-se ao Criador de forma direta. Recolhe-te ao teu quarto íntimo e fala diretamente com o Pai. Convidando-nos a, através do pensamento e do sentimento, fazer essa ligação criatura ao Criador e, a partir daí, como ele nos ensinou na prece do Pai Nosso, podemos louvar a Deus, podemos pedir a Deus, podemos agradecer a Deus. Então, ele nos deu uma metodologia de como nós deveríamos ter essa religiosidade com o Pai. Então, a doutrina espírita, neste aspecto, ela vem justamente nos esclarecer esses pontos. Tem os seus aspectos éticos morais, que aí é a religião, porque é o único que nos faz realmente progredir pela vivência, e como aspecto científico e filosófico. Você concorda que Jesus foi o maior médico e o maior psicólogo que existiu em toda a história? Eu não concordo, que eu não diria nem o maior, ele transcende até o que é maior. Porque a informação que nós temos, como espíritas, é que ele é o governador da Terra. E ele já era um espírito puro, antes da Terra ser criada. Na contagem da ciência nossa, dos homens, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Sim. Há 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era puro. Ele foi co-criador com o Pai da formação da Terra. Então ele já conhecia há 4 bilhões e meio de anos a manipulação do fluido universal para que pudesse condensar esse fluido no habitat que nós estamos hoje. A sua humildade é tão grande de que ele esteve entre nós sem transparecer essas coisas, procurando colocar-se diante de uma postura de dar-nos apenas o essencial, que foi a sua mensagem evangélica. Como ele mesmo disse, que veio trazer as verdades que o Pai deu a ele, para que ele pudesse dar, através do exemplo e do testemunho, aquilo que nós precisávamos para lembrar dessas verdades. A única verdade, ou a maior e a única verdade, seria o amor? Veja bem, o amor é aquela lei maior. Quando nós observamos que o Cristo sintetizou, dizer que quando foi perguntado, ele estava em determinado momento e ele tinha falado naquele instante para os saduceus. Ele falou naquele momento sobre a ressurreição, que os saduceus não acreditavam. Os fariseus, ouvindo aquilo, para testá-lo, porque não admitiam nenhuma boa nova, nenhuma notícia diferente daquelas, naquele instante o questiona. Jesus, qual é o mandamento maior? Aí ele diz assim, olha, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Na realidade, suas palavras é assim, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, para que possas, assim, reverenciar esse maior mandamento. Mas ele ainda, sabedor da nossa infância espiritual, ele disse, há um segundo que tem o mesmo valor que o primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, observe que a única ação é o amor. É o verbo amar, que está resumido em todas as leis, em todos os profetas. Então, o amor é a lei maior. É a lei que provém do Pai. E ele tudo faz pelo amor às criaturas. É por isso que hoje nós vivemos aqui na Terra e não damos a importância àquilo que o Pai nos coloca, tudo como empréstimo. Se eu falasse para você assim, Iraci, qual é a fruta que você mais gosta? Você não precisa responder. Você imagina a sua fruta. Saboreia ela.
Mas em qual momento, tanto você quanto eu, alguns de nós, olhamos para aquela fruta, verificamos a sua cor, a conotação que é dada na sua forma. Quando partimos ela, olhamos o seu interior, que são belas, não é? A distribuição das sementes, o colorido. E, além do mais, se pudéssemos entrar na intimidade, o seu conteúdo nutritivo, que vem, dentro das sazonalidades, complementar aquilo que a criatura necessita. Quais engenheiros fizeram isto? Que provém de uma semente. Que, ao olharmos a semente, não temos ideia daquele fruto, se nós não soubéssemos que semente seria. Só depois é uma ideia crescer e frutificar. Então, isto são criações de espíritos co-criadores que, por amor, analisou tudo para oferecer, em nome do Pai, a nós, criaturas, para que nós usemos isso até de uma forma sem pensar, achando até que é propriedade nossa, porque no momento que eu planto no meu quintal uma semente e vários frutos, aquilo é meu, e na realidade não é nosso, é do Pai. O interessante é que nós negociamos com as coisas do Pai achando que é nosso. Nos apegamos tanto que às vezes nos prejudica quando retornamos à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então eu vejo que nós precisamos ter essa consciência desta lei de amor que nós ainda não aplicamos. Quem melhor aplicou esta lei foi o Cristo. Daí ele ser até chamado do amor ainda não amado. Porque nós não conseguimos ainda compreender o seu verdadeiro amor para com todos nós. Realmente, ele é o Criador. E exatamente como você falou, a gente planta, né, uma árvore, um fruto no nosso quintal e depois a gente diz, foi eu que fiz, eu que criei, eu que plantei. Ainda negocia. Exatamente. A gente vai com profundidade nisso, né? A gente não tem muita compreensão mesmo, é verdade. Nós percebemos que entre os jovens, né, existe um aumento dos que não seguem, não acreditam em verdade, em nenhum tipo de religião e nem sequer têm religiosidade alguma. Independente de qual seja a orientação de sua família e o despertar da juventude, do engajamento. Como é que você vê isso? Eu vejo da seguinte forma, a educação, como Kardec nos fala, é a aquisição de novos hábitos. Todos nós somos criaturas, somos irmãos em humanidade. Quando o Pai nos dá numa encarnação a oportunidade de nascermos, nós nascemos numa família, entre irmãos, porque todos nós somos, mas com papéis definidos, pais e filhos. E que nós temos uma responsabilidade perante esta dádiva que o Criador nos coloca. Naturalmente, o melhor local para se educar os filhos é a família. Por isso que o meu primeiro namorado e a minha primeira namorada foram meus pais. Porque o pequenino, tudo que eles faziam, ele mirava, imitava. E os seus exemplos marcaram a minha vida. Então nós temos um papel de educá-los, de dar novos hábitos. Então, se eu abraço uma religião, seja ela qual for, o melhor exemplo que eu posso dar para meus filhos é dar a eles também a religião que eu abraço. Independente se mais tarde ele escolherá outra. Isso não é problema deles agora, será no futuro, mas é problema dos pais. Então a melhor coisa que eu vejo são os pais levarem os seus filhos à religião que abraçam. Para que eles vejam no exemplo dos pais aquilo que mais tarde eles terão condições de fazer as suas escolhas, mas com uma referência. Se ele achar que aquela religião que os seus pais abraçaram é a melhor para ele, ele continua, senão ele escolhe outra. Mas pelo menos tiveram uma referência. Porque quando alguém pergunta qual é a melhor religião? A melhor religião é aquela que nós nos sentimos bem. Porque é aquela que atende a nossa zona de compreensão, atende o nosso entendimento, atende as nossas consciências. Porque nenhuma religião convoca ou ensina aos seus adeptos a ausência do bem. Ou seja, o mal, né? Todas procuram ensinar o bem. Agora, nas nossas reflexões, eu verifico, eu vou dar um exemplo conosco, espíritas.
Imaginemos se meus filhos, eu espírita, e meus filhos eu não leve ele à casa espírita, como eu vou e eu frequento. Deixar que isso aconteça mais tarde, quando eles tiverem a maioridade, 18 anos, para eles escolherem. Se assim eu me comportar, eles vão ver um exemplo, porque eu estou indo, mas ao mesmo tempo não estou levando eles. Isso fica marcado. Eles crescem e lá nas suas idades de escolha, ele escolhe uma religião, seja ela qual for. E na escolha ele vai tateando daqui e dali. Imaginemos se um dia ele observa que a religião que eu abracei é aquela religião que ele se achou. Eu corro um grande risco como pai de meu filho chegar para mim e dizer assim: olha, papai e mamãe, vocês foram excelentes pais. Me deram tudo, me fizeram com que eu formasse, mas tem um problema que vocês me deixaram para trás. O que é, meu filho? Suponhamos que ele tenha 21 anos. Os senhores conhecem esta religião que abraçam há muito mais do que a minha idade. Os senhores poderiam me dizer desde criança que essa religião era boa. Eu perdi 21 anos na minha vida para descobrir ela mais tarde, que ela é uma religião boa. Então os senhores falharam nisso. Olha a nossa consciência como fica. Se ele, ao chegar a 21 anos, escolher outra, nós não teremos essa possibilidade dele nos dizer alguma coisa. Absolutamente. Porque ele vai dizer: foi uma escolha. Eu digo: meu filho, eu dei o melhor que eu pude para você. Inclusive a religião, porque para mim foi a que satisfazia. Então eu lhe ofereci esse caminho. Se você escolher o outro, seja feliz na religião que você está. Pratique o bem que ela te ensina. Mas nós corremos esse risco. Se a religião que nós abraçamos é aquela que ele vai prosseguir, ele não perde tempo. Ao contrário, ele vai ser um multiplicador, ele vai ser um homem de bem, porque está praticando desde criança o exemplo que os pais deram. Então eu vejo dessa forma uma responsabilidade dos pais para que eles possam passar através dos seus exemplos aos filhos. Porque nós obrigamos os filhos a irem para a escola. Tem que acordar de madrugada, não pode faltar um dia. Com certeza. E pagamos. Pagamos caro, né? Para que o filho vá à escola quando ela não é pública. É. Quando falamos da nossa religião, que não se paga, nós temos voluntários que estão ali dispostos a oferecer uma mensagem, a reflexões de vida, né, para que nós possamos melhor entender a vida, a relação entre nós e espíritos imortais, tanto encarnados quanto desencarnados, as consequências morais dessas relações, e nós não praticamos com a mesma seriedade de levar o filho para a escolaridade, que nós chamamos de educação. Porque a educação transcende a escolaridade. Quem melhor educa é o lar, não é a escola. Exatamente, é isso aí. Você está gostando? Está curtindo? Pois é. Então, nós vamos para um pequeno intervalo, um minutinho só, e retornamos já já. Não saia daí, que tem muito mais conversa, muito mais bate-papo daqui um segundinho. É isso aí.